Prontinho. Então sejam bem-vindos aí a mais uma live nossa, que agora no modelo novo, né? Então nós propomos aí a leitura de um paper, de um artigo, e aí a ideia é que vocês me tragam aí perguntas a respeito. Mas caso você não tenha tido tempo, até porque nós enviamos esse artigo ontem, né? Então foi meio em cima nessa primeira vez, os demais eu já vou enviar com antecedência, colocar lá no grupo, né, na comunidade. Então eu vou falar um pouquinho do artigo e aí a ideia é que a gente debata um pouquinho essas questões, tá? E é um artigo, cara, bem legal. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Isso. Então tá aqui. Então vamos lá. Esse é um paper, cara, bem recente, tá? Ele foi publicado tem pouco tempo, aí tem mais ou menos um mês apenas que ele foi publicado, então é um artigo bem novo, bem recente. E eu fiquei muito feliz com a forma como ele foi investigado e o que ele se propôs a apresentar. Então, primeiramente, eles recrutaram aí, né, atletas de powerlifting da equipe austríaca. Então, é um estudo com atletas realmente de elite a nível nacional. Então, atletas que competem aí em campeonatos europeus e tudo mais. E eles fizeram uma pesquisa avaliando como é que os músculos produzem força de forma isolada com o decorrer do aumento da intensidade, essa intensidade se baseando pelo nível de força máxima, tá? E aí eles fizeram ali a escolha de 5 intensidades, né? Então foram de 70 a 90% do RM, foi só um movimento. E por que só um movimento, professor? Para não perder qualidade. Então, para não perder padrão de movimento, eles decidiram fazer um movimento apenas por intensidade. E assim você não teria efeito de fadiga subsequente às demais tentativas, tá? Claro que o RM deles não foi definido ali num teste, era com base em carga de competição, então tentativas em competição, tá? E cada atleta pôde executar os movimentos nas intensidades de acordo com a técnica que eles executavam em competição ou em treinamento. E aí eu fiquei muito curioso em saber qual era a técnica, né? E para minha surpresa, todos os voluntários da pesquisa agachavam com a mesma técnica. Então eles faziam low bar back squat. Para lembrar, o low bar é aquela barra que vai exatamente sobre deltoides posteriores, tá? Então é a posição da barra mais baixa ali no trapézio, sobre os deltoides posteriores. E todos os atletas também executavam o que a gente chama de wide stance. Então a base dos pés era uma base afastada, tá? Também para chamar minha atenção, porque eu não esperava que todos os atletas executassem o mesmo padrão de agachamento, tá? E aí, isso primeiro já foi um fato interessante, então, né? Todos executando a mesma base. E aí, quando eu vejo todos executando a mesma base, eu posso concluir algumas coisas de uma forma mais direta e tentar extrapolar outras, inclusive. Né? Claro que de uma maneira bastante consciente dessas extrapolações. E por que eu posso fazer isso? Porque todos executavam agachamento de uma forma muito, muito similar. Então dá para nós concluirmos algumas coisas aqui do próprio agachamento com a barra mais baixa, né, com low bar back squat e da base mais afastada. E para mim é interessante porque é justamente a base que eu uso, né? Claro que eu uso uma base bem aberta, né, nos meus agachamentos. Aqui eles não deixaram claro quanto aberto era, mas só de ser wide stance eu já fiquei bastante feliz porque é algo que extrapola para minha prática do dia a dia, tá? Perfeito. E aí eles fizeram a filmagem dos atletas em laboratório, tá? Eles não podiam usar, aliás, todos eles eram atletas da modalidade raw, então eles não agachavam com macaquinho de força, né, com squat suit, eles não agachavam com faixas de joelho, tá? Inclusive isso nem era permitido durante a pesquisa, mas eles tiveram liberdade para usar a joelheira, que a gente sabe que é uma joelheira padronizada e que ela não tem efeito ergogênico, tá? E eles também puderam usar o cinturão, que também é um cinturão em tamanho padronizado pelas regras da IPF e que também é um cinturão onde não há efeito ergogênico. Logo, esses dois equipamentos não fariam com que esses atletas levantassem mais massa, tá? Treinassem mais pesado, tá? Esses
equipamentos eles não têm efeito ergogênico, de potencialização do trabalho de levantamento, apesar de dar uma sensação de segurança para os atletas, mas isso não é suficiente para fazê-lo trabalhar mais pesado, tá? E aí, quando eles fizeram as filmagens, eles usaram ali alguns cálculos, e aqui é interessante para ver, né, onde foram posicionados. Então, aqui estão, né, onde foram posicionados os marcadores para eles conseguirem fazer as filmagens e a partir daí extrapolar os dados daqui para o computador para fazer os cálculos de produção de força por músculo, tá? Por músculo de forma isolada. E é legal vir a foto, tá? Porque daí vocês estão vendo o modelo do cinto, que é realmente um cinto, um cinturão oficial, e aqui estão as joelheiras, tá? Da SBD, que são joelheiras oficiais também. E para aqueles que acham que powerlifter é um indivíduo gordo, né? Olha o desenvolvimento muscular do dorso desses caras, tá? Olha o tamanho da coxa dos caras, trapézio, braço, peitoral. Então é um atleta de uma massa corpórea um pouco mais leve. Normalmente os atletas mais gordos, né, entre aspas, gordos, vou dizer mais barrigudos, digamos assim, são os atletas das categorias mais pesados, porque eles não precisam ficar controlando a massa corpórea deles. Então eles comem o que eles querem praticamente, dependendo do atleta. Mas nas categorias mais leves, né, que é por massa corpórea, é difícil encontrar um atleta muito fora do peso, tá? Obeso, esse tipo de coisa. Não é comum. Então, o comum é vocês encontrarem atletas de powerlifting mais leves com esse tipo de estrutura, que não é uma estrutura tão diferente assim de um bodybuilder. Claro que eles não focam o desenvolvimento de músculos específicos, e aí acaba corroborando aquilo que eu costumo dizer. A hipertrofia é consequência do treinamento e não objetivo. Então, esses atletas, eles não treinam para ser musculosos. E olha o desenvolvimento do dorso desse indivíduo, né? Olha do quadríceps desse indivíduo. Então, é consequência do treinamento de força, tá? E aí, para cada intensidade, aqui estão as contas que foram, né, feitas, aqui está a conta para calcular o IGF, os pontos, né, da IPF. Isso aqui é uma forma de desempate numa competição e tudo mais. E aqui estão, eu vou direto para o que me interessa mais nesse artigo. Aqui estão os músculos que eles avaliaram a produção de força, tá? Então tem glúteo máximo, tem adutor magno, tem bíceps femoral, e aqui é o bíceps femoral cabeça longa, tá? Semembranoso, semitendinoso, reto femoral, vastus, gastrocnêmios e sóleo, tá? E aí, a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção para vocês nesse paper é a escala desse eixo Y aqui, ó, tá? Olha a escala que tem aqui, por exemplo, do glúteo, e olha a escala que tem aqui do vasto. Isso quer dizer, por que a escala é diferente, né? Porque a produção de força encontrada foi uma produção de força muito diferente entre vasto e glúteo máximo. Se você olhar aqui, então, o máximo dessa escala foi de 3 newtons por massa corpórea. E aqui eles fizeram questão de relativizar a análise por massa corpórea. E por quê? Porque aqui tinham homens e mulheres. Então não dá para comparar um com o outro pela produção de força bruta, absoluta. Eu preciso fazer essa comparação por massa livre, tá? Na verdade, por massa corpórea. Então, eles fizeram aqui a relativização da produção de força por massa corpórea. E eu consigo, inclusive, comparar atletas que eles até apresentam para nós aqui uma certa variabilidade interindividual. Em alguns músculos a gente vai chegar nesse detalhe. Mas quando você olha pela própria escala, vamos lembrar aqui, esse é um agachamento low bar wide stance. Então, agachamento com a barra mais baixa, com a base mais aberta e há uma maior horizontalização do tronco à frente, que é característico, tá, do agachamento low bar, do agachamento com a barra mais baixa no tronco. Se você for trazer isso, por exemplo, para o dia a dia comum, para o senso comum, o que muita gente diz? Que ao você anteriorizar o tronco e aumentar o braço de momento para o quadril, você acaba exigindo mais do glúteo e menos dos joelhos. Logo, menos quadríceps, mais glúteo. Então, se eu quero uma variação de agachamento mais glúteo, eu faria com uma maior projeção do tronco à frente, quadril mais para trás, menos flexão de joelho. Pois é. Só que só analisando isso aqui, você já percebe que esse tipo de narrativa não se sustenta.
E por que não? Porque ao executar um agachamento, onde é realmente o braço de momento bem maior para o quadril do que para o joelho, não existe essa transferência, tá? Direta para glúteo máximo. Então, os vastos, eles continuam sendo, meus amigos, 4, 5 vezes mais potentes em um agachamento do que o glúteo máximo. Então, só aí você percebe que se eu trouxer isso para o dia a dia, essa narrativa não se sustenta. Que é o que eu costumo dizer para a galera. Bicho, quando você faz um exercício projetando o tronco à frente, tentando aumentar o braço de momento e usando como justificativa a relação de que isso aumentaria para o glúteo o estresse, eu costumo brincar dizendo, alguém perguntou para o glúteo e para o quadríceps se isso está acontecendo lá? Porque quando você faz o cálculo de braço de momento, você não faz o cálculo de braço de momento para o músculo. Você faz para a articulação. E na articulação do quadril, enquanto movimento articular extensão, não tem só glúteo máximo. Tem adutor magno, tem bíceps femoral, tem semembranoso, tem semitendinoso. Tem vários músculos junto com o glúteo máximo produzindo força para estender esse quadril, tá certo? E aí é interessante olhar, portanto, esses músculos que estendem o quadril. Olha que legal. Primeiro, preste bem atenção na escala, que é uma escala diferente entre os músculos. Não dá para comparar só pela curva. Você tem que analisar a escala, tá? Então vamos compartimentar. Primeiro fato, quando você começa a descer nesse agachamento, tá? E a gente sabe que nesse agachamento a gente já começa com o tronco mais à frente, os joelhos completamente estendidos e o quadril mais para trás. Portanto, já há um braço de momento de início para o quadril. Você começar um movimento de descida com essa característica de técnica induz um aumento da participação do glúteo máximo. Então, ele aumenta, ó. Existe um aumento da participação do glúteo máximo. No entanto, quando você chega no meio da descida, tá? E cabe ressaltar aqui que todos eles quebraram a paralela. Então, eles agacharam até mais ou menos 110, 115 graus de flexão dos joelhos, tá? Que é mais ou menos o ângulo aí que você quebra a paralela no powerlifting, em torno de 110 graus de flexão do joelho, tá? Então, quando você está batendo aqui a 80, 90 graus de flexão do joelho, é onde você tem o pico de participação durante a fase excêntrica desse glúteo máximo. Daí em diante, meus amigos, o glúteo máximo despenca, ele não participa em quase nada. A produção de força dele cai. E olha que interessante. Nesse momento que o glúteo máximo ele está insuficiente para produzir força, até porque você está com o glúteo bem alongado, o que causa, pela curva com tensão, uma redução da produção de tensão desse músculo. Quem que compensa isso? Os demais músculos. Então, quando o glúteo máximo está lá embaixo, alongado, você tem praticamente os três isquiosurais com pico de produção de força lá em cima, ó, nesse momento. Então, veja, o glúteo está lá embaixo, ó, não produz quase nada de força. 1 Newton por quilo. Quem que sobe para compensar essa ineficiência do glúteo máximo em conseguir produzindo força aqui, ó? Semimembranoso, semitendinoso, adutor magno, bíceps femoral, todos eles estão ali participando desse momento. E olha que interessante, esse início de extensão do quadril, porque aqueles começam a subir, tá? Quando começa a subir a produção de força, é quando você está começando a subir na fase concêntrica. Nesse início, quando passa aqui essa linha, ó, tá? Essa linha central, olha o que acontece. Você ainda tem bíceps femoral, adutor magno, semembranoso até o semitendinoso, produzindo força para estender esse quadril inicialmente. Então, os extensores de quadril que te tiram lá de baixo, do bottom, da parte inferior do agachamento, não é o glúteo máximo. Não é ele que começa a extensão do quadril. Quem começa a extensão do quadril são esses outros músculos extensores do quadril. No entanto, quando você começa a subir, passa os primeiros 20 graus, os primeiros 10, 15 graus, na verdade, de extensão desse quadril subindo, esses quatro músculos despencam o seu nível de participação. E quem é obrigado a finalizar a extensão nesse quadril? O glúteo máximo. Então, o aumento da participação do glúteo máximo nesse momento é exponencial. Tendo pico, meus amigos, mais ou menos no sticking point. Olha que interessante.
quem vence ou quem te ajuda a vencer o sticking point é o glúteo máximo. Então, quando você tem ali mais ou menos um terço da subida, ou ao finalizar o primeiro terço da subida, tá? É quando você mais pede ajuda para o glúteo máximo. E aí sim ele tem os seus picos de produção de força. E o mais interessante, quanto mais intenso mais precoce é o aumento da participação do glúteo máximo. Porque aqui houve uma relação direta. Ó, aqui você tem 70, 75. Quanto mais intenso, mais precoce é o aumento. É só comparar as curvas, a verde é com 90, tá? E maior é o pico. Então o glúteo máximo ele responde precocemente a extensão do quadril, saindo lá de baixo, saindo do bottom, pelo aumento da intensidade, tá? E também atinge o pico de produção de força de forma precoce, de acordo com a intensidade. Quanto mais intenso, mais precoce é o pico de ativação de força desse músculo. E aí, quando você vence, olha que interessante, quando você vence o stinking point, a participação do glúteo volta a cair. Então, você tem de verdade a participação do glúteo máximo em um agachamento low bar wide stance, tá? A partir do momento que você começa a subir, passando ali os 10, 15 primeiros graus de flexão no joelho na subida, tá? Então existe um aumento exponencial da participação do glúteo, porque os demais sensores do quadril têm redução significativa da produção de força, atingindo o pico de produção de força do glúteo para vencer o sticking point. E ao passar o sticking point, de novo você tem uma redução da participação do glúteo máximo. Agora, é lógico, quando você compara pela escala, tá? A participação dos extensores do quadril, a participação do glúteo máximo é a maior. Então, isso sim. Mas veja, não é uma participação de praticamente nenhum deles muito grande. Então, há uma coordenação intermuscular ao longo da fase excêntrica e concêntrica de movimento de agachamento com essas características técnicas, tá? Aquilo que nós acreditávamos do reto femoral de não participar de maneira significativa de um agachamento, ele foi confirmado aqui. Então, realmente, o reto femoral não é um músculo que participa em praticamente nada no agachamento com essas características. Lembra? Com essas características. Aqui não dá para extrapolar isso para outros agachamentos, tá? E os vastos são realmente predominantes. Então, ele atinge o pico de produção de força mais ou menos ali nos últimos, né? Deixa eu só subir aqui. Nos últimos aqui, ó, 30 graus, eu posso dizer, né? Nos últimos 30 graus de descida, ou dos últimos 30 graus do ciclo do agachamento de descida, tá? Mantendo-se altamente produtor de força. E olha que interessante, até mais ou menos stick point. Olha que coisa muito interessante. Quando você tem o pico de participação do glúteo, tá? Aqui, ó, que é na região mais ou menos do stick point, é quando o quadríceps começa a partir daí reduzir. Então, quando eu estou finalizando esse movimento, os meus vasos já não precisam produzir tanta e tanta força. Então, há um movimento também coordenado de joelho e quadril para passar esse stinking point, tá? E lá no tornozelo, meus amigos, esse é um fato que eu não esperava. Eu acreditava que a participação dos gastrocnêmios fossem maiores em um agachamento lá pelo tornozelo, e não é. Os gastrocnêmios produzem pouquíssima força, né? Em um agachamento de base aberta, low bar. Já o sólio, que eu nunca nem pensei no sólio, ele produz em torno de 6 vezes mais força, tá? Do que os gastrocnêmios. Então, será que não é interessante nós acrescentarmos ali uma cadeira soliar pesada, não levinha. Não fazer repetições, mas pesada, para aumentar a força do tríceps sural nesta posição de insuficiência ativa dos gastrocnêmios? Talvez seja conveniente. Então, seria um bom exercício acessório, tá? Então, veja a quantidade de informações que eu posso começar a raciocinar, ter vários insights ao longo da leitura de um paper desse, usando somente o dado de produção de força, de forma isolada. E aqui eles acabam tirando várias dúvidas que nós tínhamos, né? E tem um outro fato: quando você vai lá embaixo para a discussão, na discussão ele nos apresenta um detalhe muito interessante, tá? Primeiro fato, eles sugerem, tá?
que realmente o agachamento ele é hip dominante, então quadril dominante, na região do sticking point com a base mais aberta, tá? E os atletas de powerlifting, eles acabam escolhendo essa variação justamente para ter mais engajamento dos extensores do quadril, especificamente o glúteo máximo, de forma importante. E aí vem de novo. Se eu tenho como posição em um agachamento o low bar back squat wide stance, torna-se conveniente que realmente os meus exercícios acessórios tenham alguma característica de aumentar a força deste movimento articular, tá? Então eu, por exemplo, tenho treino uma vez por semana, onde eu tento trabalhar esses extensores do quadril, tanto via posteriores de coxa como via glúteo máximo. E eu vejo melhora de forma significativa no meu agachamento, porque eu faço exatamente essa técnica de agachamento. E agora eu tenho uma justificativa científica, tá? Para melhorar. Agora, do mesmo jeito que é importante eu ter exercícios acessórios para aprimorar a força dos tensores do quadril, especificamente o glúteo máximo, tá? Eu não posso deixar de ter acessórios para o joelho. Apesar da flexão dos joelhos ser menor nesse tipo de agachamento, tá certo? A participação dos vastos é a maior, é o maior pico de produção que você tem é via vastos. Portanto, é interessante eu também ter exercícios acessórios que estendam esse quadril, que estendam esse joelho, que incluam os vastos, tá? E eu, logo após o meu agachamento, especificamente logo após o meu agachamento, eu tenho hoje na minha rotina exercícios que estendem o quadril. Então, faço ali 3, 4, 5 exercícios que estendem joelho, desculpa, que estendem joelho. E aí, no segundo dia da semana, que eu faço exercícios acessórios para estender quadril, tá? Então, querendo ou não, agora eu tenho de novo indicativo até para fazer a escolha dos meus acessórios. Um outro fato que ele coloca que pode ter influenciado os resultados, tá aqui, ó. Os atletas de powerlifting, eles treinam em maior aceleração, tá? Que é chamada de aceleração compensatória, né? Então, independentemente da quantidade de peso, de massa que eu tenho na barra, então, independentemente da intensidade que eu tenho no meu trabalho, a minha intenção de subir é sempre acelerada. Então, eu tenho que buscar fazer o movimento concêntrico o mais rápido possível. E eles indicam aqui que isso pode estar associado ao tipo de padrão de produção de força específica por músculo que eles encontraram. E que talvez por conta disso eu tenha que tomar cuidado, por exemplo, ao extrapolar isso para um bodybuilder. O bodybuilder não tem essa intenção de acelerar sempre o movimento concêntrico o mais rápido possível em um agachamento, tá? Então, do mesmo jeito que eu consigo extrapolar isso aqui para alguns momentos, eu tenho que tomar cuidado para extrapolar para outros, tá? Um outro detalhe que ele nos traz aqui também na discussão é a variação interindividual. Deixa eu ver se eu acho aqui. Foi a variação interindividual que eles encontraram, então, entre os atletas na produção de força, tá? Isso vai estar aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Olha que interessante. Eles disseram o seguinte: foram notadas, né? Eles notaram uma ampla variedade de produção de força muscular entre os atletas. Apesar dos achados que o glúteo máximo, né, tem um papel crucial com o aumento da intensidade, é importante notar que houve diferenças interindividuais importantes entre os atletas de powerlifting. E aqui, ó, neste momento, quando a intensidade foi aumentada, um atleta apresentou pico de produção de força pelo glúteo na casa de 58,7%. Então, teve um atleta que teve um aumento da produção de força do glúteo de quase 59%. E teve outro atleta que só aumentou 9,3%. Isso quer dizer, não é porque o movimento é quadril dominante que o glúteo vai participar produzindo mais força em todos os indivíduos. Por isso que eu questiono esses detalhes. Eu vou trazer aqui para o bodybuilding agora, onde a galera fala assim: quando eu faço um búlgaro descendo reto, jogando o joelho para frente, eu tenho 70% quadríceps, 30% glúteo.
Quando eu faço o búlgaro jogando o meu quadril para trás, sem o joelho ir para frente, e logicamente que o tronco acaba sendo mais projetado à frente, aí inverte, aí eu tenho 70% mais glúteo, 30% quadríceps. Isso não se sustenta. E é o que eu pergunto para a galera, de onde se está saindo? Não dá para tirar essas conclusões com base em braço de momento, porque o braço de momento é calculado para a articulação. Não dá para você dizer que os músculos que estão alocados trabalharão com essas magnitudes. Não dá, simplesmente não dá, tá? E esse detalhe que esse estudo traz para nós, essa variação interindividual é importantíssima. A gente está falando, nós estamos falando aqui, tá? De uma variação que é maior do que 500%. São 500% de variação de produção de força dentro da amostra. Entre os atletas, onde todos eles agacham com as mesmas características. Tá certo? Então, assim, você pega um atleta que teve um aumento de 9,3%, eu gostaria de ver, infelizmente eles não trouxeram esses dados individuais, e eu estou me coçando aqui para mandar um e-mail para esses caras solicitando esses dados individuais por voluntário, tá? O que eu devo, inclusive, fazer nas próximas semanas, se não ainda essa semana, talvez amanhã, é solicitar, porque assim, se ele teve 9,3% de participação de glúteo máximo na fase concêntrica, quanto que participou os outros extensores do quadril? Quanto que participou esses vastos? Porque tem que haver uma compensação. A gente está falando de atletas de seleção nacional. Entendeu? Então, assim, quanto que participou? Outra. Esses valores são de quem? São dois homens? São duas mulheres? É um homem e a mulher? Isso aqui eles não colocam. Além disso, eles dizem para nós aqui, ó, que eles encontraram um padrão similar em outros músculos avaliados. Isso quer dizer, não é só uma variação tão grande assim para glúteo máximo, eles encontraram isso para outros músculos. Vocês estão entendendo? Então, assim, tem que ser feita uma análise individual. E aí, por isso que é importante a gente filmar o atleta executando o movimento, incluir os acessórios. Sabe onde está o grande segredo da produção de força? Não está no exercício principal, está nos acessórios. São os acessórios que melhoram a força dos músculos que vão atuar predominantemente no principal. Esse é o detalhe. Então, o encaixe dos exercícios que vem depois do main lift, pensando em força, são fundamentais. Fundamentais. E aí eu fico pensando, será que para hipertrofia também não é assim? Não sei. Seria conveniente a gente fazer um estudo desse correlacionando com hipertrofia com o tempo. Porque eu preciso de tempo, daí é um trabalho mais crônico. Esse aqui é um trabalho agudo, tá? Então eu gostei muito desse paper, falei, cara, vamos disponibilizar isso aqui para a galera, para o pessoal ler, se possível, trazer as perguntas, tá? Para a gente debater.